O mundo mudou, não é mesmo? Hoje a tecnologia está em toda parte. Coisas que a gente nem imaginava que podiam acontecer há 20 anos atrás ficaram naturais no nosso dia a dia. E óbvio que isso passou a reger, né? Toda essa mudança passou a reger as nossas relações sociais e essas relações, muitas vezes conflituosas, chegam ao Poder Judiciário. Mas como provar situações que aconteceram no mundo dos fatos? Muitas vezes a gente leva vídeos, fotos, postagens. E qual o valor probatório desse conjunto de documentos? Vem com a gente que você vai descobrir e vai ter mais segurança nas suas defesas. Hoje nós estamos com uma presença muito importante aqui, mas eu vou perguntar para você, quem é você? Muito prazer, eu sou a Beatriz Cato, eu sou perita de documentos digitais, assinaturas e documentos. Trabalho na parte analógica, né, nos documentos físicos, mas com esse avanço da tecnologia também no âmbito digital. Sou professora, dou aula, ensino outros peritos e atuo também de forma prática, né, tendo as minhas próprias perícias. Maravilha. Gente, só para lembrar que até 2009 a gente não tinha o WhatsApp. E como bem observado aqui antes, nos bastidores, o WhatsApp veio tomar corpo no Brasil depois de 2013, né? Então, assim, até então a gente conversava por o quê mesmo? SMS. SMS, MSN. Sabe que de uma certa forma a gente tinha um pouco mais de paz, né? Porque o WhatsApp não para, né? E as pessoas hoje estão numa ansiedade, porque eu acho que a questão digital, né, agita um pouco, elas estão numa ansiedade que se você não responde em 1 minuto, começa a vir um monte de ponto de interrogação. Não, e fora aqueles casais, manda a localização. O WhatsApp agora permitiu também. É que tem aquela questão de visto por último, visualizou que horas, quando que você viu a mensagem, então Os tudo dados, sentido, né? Os microdados das mensagens. Começou a ficar mais complicada a nossa vida. Às vezes a gente quer avançar, mas dá uma saudade, né? De ter um pouquinho de paz. Mas, de qualquer forma, esse é um mundo novo, né? A gente estava lá, né, MSN. Vocês lembram do Orkut? Orkut. Sim, Orkut, né, gente? Hoje é Instagram, é TikTok, né? Então, assim, tudo mudou e mudou muito rápido, né? A um nível que eu, que tenho hoje quase 50 anos, a minha geração já tem dificuldade com os meios digitais. Imagine uma geração anterior a mim. O meu pai, por exemplo, tem uma dificuldade imensa. Quando ele descobriu o YouTube e os vídeos de receita de peixe no YouTube, foi a razão da vida dele. Não, e hoje, pro nosso dia a dia mesmo, né? Por exemplo, a gente tem dúvida com qualquer tema do nosso cotidiano, a gente vai pesquisar. Ah, como é que faz determinado prato? Ah, como é que conserta tal aparelho eletrodoméstico? Então a gente utiliza das redes sociais. Lá que já ensinando. Fez pra ensinar. Exato, sempre tem alguém que sabe. Agora, o pior, o lado ruim de tudo isso é que você aprende a mexer e daqui 3 anos já mudou tudo. Aí você tem que aprender tudo de novo. Vieram outros aplicativos, outras inteligências e outros tantos e tantos e tantos. Então, quando você vê, você já está numa situação de déficit de conhecimento, né? É muito difícil acompanhar tudo isso. E óbvio que isso entrou na nossa vida, entrou num nível que muitas vezes a gente deixou até de ter convívios presenciais para ter convivência virtual, né? Perceberam isso? Às vezes a gente está, por exemplo, num restaurante, num jantar romântico, né? E aí a gente está falando com alguém pelo WhatsApp, aquela pessoa não está participando do jantar romântico, gente. Ela não foi convidada, né, para comemoração de casamento, mas ela está participando daquele momento de alguma forma porque você está falando com ela pelo WhatsApp. Então, nós passamos a interagir muito mais nos mundos digitais, né, no meio digital, do que no meio real. Às vezes a gente está num jantar romântico e não consegue conversar com o parceiro que está lá. Vai conversar com outras pessoas online. E nesse universo, tudo tem acontecido. O judiciário, ele existe para solucionar, através de leis, né, do direito positivado, ele existe para solucionar o conflito de interesses. O conflito de interesses entre partes jurisdicionadas e que pode vir a trazer prejuízos a um ou a outro. Alguém deve estar com respaldo legal e compete ao Poder Judiciário a entrega
né, da prestação judiciária, ou seja, a entrega de uma solução para o conflito de interesses através da lei positivada. Esse é o objetivo do judiciário. O judiciário vai prestar esse serviço, mas ele não participou do jantar romântico, né? Ele não participou da conversa de WhatsApp. Então, como que o juiz vai poder solucionar esse problema do mundo dos fatos aplicando o mundo jurídico? Só se a gente levar para ele elementos que provem os nossos argumentos. Falar, a gente sempre repete isso, falar até papagaio fala, né? Então eu não posso chegar num processo e dizer que fulano me ofendeu na internet, que fulano fez isso, que fulano fez aquilo, que ele me expôs, né? Que fulano fez uma promessa. Até esses tempos atrás eu vi que num direito estrangeiro, não me recordo qual era o país, mas um contrato de safra, o juiz entendeu que ele foi aprovado porque a pessoa em conversa de WhatsApp, quando ela recebeu o contrato de safra, ela deu um joinha. E o juiz entendeu que o joinha era o mesmo que ter assinado o contrato de safra, e aquilo implicou em obrigações recíprocas. O contrato foi validado. Mas isso precisou ser levado ao judiciário. A contratação da safra deu com joinha no WhatsApp, né? Então, como que o juiz vai ter acesso a esse mundo de fatos? Antigamente, tudo era contrato escrito. Nem que fosse num papel de pão, quando a lei não prescreve forma, era um contrato escrito. Ou provas testemunhais. Hoje a gente tem uma imensidão de provas que podem ser produzidas porque acontecem no mundo digital. A exemplo de, vamos lá, mensagem de WhatsApp. Mensagem de WhatsApp, biometria. Então, dependendo da empresa, a empresa utiliza uma espécie de biometria para ele ter acesso ao computador. Então, isso serve também como prova. Comentário, né? rede social, justamente envolvendo... Quantos casos a gente já pegou aqui de... ele me ofendeu nas redes sociais. A pessoa printa e a gente joga no sistema judiciário. Então, biometria, rede social... Geolocalização, né? Hoje com o mundo dos GPS é possível também. Logo mais a gente vai verificar se realmente em todos os casos serão válidos, se é seguro ou se não é. Né? Mas, que mais que tem provas? Vídeo, né? Vídeos, áudios, gravação de áudio. Né? Aquelas discussões que a gente vê que acontece dentro do bar, sempre tem alguém filmando, né? Ali pronto, pra gravar tudo que aconteceu. Exatamente. Não tem gente separando a briga, mas filmando ali. O problema é quando eles não filmam completo, ou sai correndo com a câmera, a gente não vê o final, né? Que chato, né? Mas brincadeiras à parte, a gente até fala, o cinegrafista pecou, hein? Pecou pra caramba. Mas brincadeiras à parte, olha como o universo de provas judiciais cresceu absurdamente, né? Então, assim, se hoje o operador do direito, ou não é só pra gente aqui como operador do direito, tá? O próprio jurisdicionado, a própria parte no processo, não pensar em provas, nesse sentido, ela não vai conseguir alcançar o direito dela, por mais que ela tenha razão juridicamente falando. Né? Então a importância desse encontro hoje é nesse sentido exatamente, a gente ter noção de que o mundo mudou e mudou muito rápido e a gente precisa se adaptar a esse novo mundo, né, gente? Para a gente então começar, eu gostaria de pedir para nossa perita se ela se recorda de algum caso que ela tenha feito que chamou a atenção com relação a essa prova digital. Tem vários, mas vamos lá, pensando então utilizando a questão da selfie que a gente comentou em um contrato. Caiu na minha mão um caso em que foi assinado de forma eletrônica, existia uma selfie, até aí, ok, vou fazer a perícia normalmente, mas surgiu um outro contrato numa outra data com a mesma foto. E o que tinham feito era só inverter a foto. Então o fundo estava invertido e aplicaram ali um efeito de blur, né? Então ficou meio... A parede já era um pouco irregular atrás, como se fosse um chapiscado, e pintaram. E aí deram uma desfocada para assim, o fundo é um pouquinho diferente. E aí quando você compara, é a mesma foto. Então, peraí, eu assinei um contrato num dia, como que um outro contrato em um outro dia, e mesmo que fosse no mesmo, é impossível você fazer dois contratos, paralisar aqui para assinar. Sim. É a mesma foto? Nossa, isso é interessante porque a maior parte dos contratos de financiamento bancário hoje
só usam a tal da selfie, Tal né, da gente? selfie. E a assinatura digital. Ninguém tá indo mais no banco para assinar um contrato físico como a gente fazia antigamente, né? Hoje é um link, acessa o link, tá disponível o contrato, você finge que lê e bate a selfie E praticamente. são responsabilidades imensas, porque às vezes a gente está falando aí de um financiamento de um carro que pode custar 100, 120, 150, 200 mil reais, empréstimos de 60, 70, 100 mil reais, né? Então são responsabilidades longas e vultosas, né? E quando não bem coletada, entra uma fragilidade enorme para o banco. Sim. Então, ele precisa garantir que as informações que ele está coletando não tem nenhum risco Sim. para que a parte fale que não assinou. Sim. Só que isso não está acontecendo na prática. A tecnologia veio, foi abraçada, mas esses pormenores não foram avaliados. Sim. Aí, talvez, daqui a um tempo, isso passe a ser avaliado pelo número de processos. Você tem um aumento de processos, os bancos estão perdendo por conta da fragilidade, então eles vão começar a olhar para isso. Talvez estabelecer algumas políticas, porque nem tudo, a internet facilita muito, mas nem tudo cabe. Sim, exatamente. Aí pensando em termos de provas judiciais, né? Porque como a gente falou no começo, né? Eu preciso provar. O meu argumento, com certeza, quando vier a defesa, né? Da parte contrária, vai ser rebatido do mesmo jeito. Eu digo sim, ele diz não, né? Então, como eu consigo provar? Que tipos de provas existem, Bia, hoje, para eu produzir dentro do processo em termos de perícia? Pensando em perícia, acho que as provas são ilimitadas, porque cada caso é um caso, a gente tem, lógico, né, o padrão, então contrato, tem às vezes vídeo, áudio, mas de repente tem algo muito particular daquele caso que pode ser utilizado como prova. Então, não dá para falar que são só passar um tópico, pronto, é só isso que é prova, não. Mas é importante entender qual que é a particularidade do caso. Então, você tem vídeo, você tem áudio, você tem mensagem, você tem direct de Instagram, mensagem Telegram, WhatsApp, e-mail, né, gravação de CFTV, Certo. câmeras ocultas, de repente. Então, a pessoa acha que não está gravando, que é uma conversa, de repente tem alguém ali filmando, gravando algo. E até isso me lembrou de um caso concreto onde a vítima fui eu. Né? Porque estamos no mundo, né? Então, assim, sabe o que eu me recordei agora, Bia? Aqui no escritório é a segunda vez que furtam os cabos de cobre do ar-condicionado, né? Então, um dos ar-condicionados que a gente tem aqui, ele fica num ponto mais fácil de ter acesso. E aí furtaram, eu mudei ele um pouco de lugar achando que ia resolver o problema, mandei ligar de novo, furtaram de novo. Só que como eu mudei um pouco de lugar, a câmera pegou a pessoa, né? Qual a validade dessa filmagem? O que eu precisaria fazer para garantir que se eventualmente eu leve isso para uma acusação criminal, essa prova não seja impugnada, dizendo que eu não preservei ela como deveria ter preservado? Perfeito. Então, tratando-se de uma imagem de um CFTV, por exemplo, ela é gravada num sistema. Certo. Nesse sistema, não pode ser manipulado. Então, gravou, não sei se vai de repente para um drive, para onde vai essa imagem do sistema, ou se você extrai. Sim. Então, o ideal é que você faça a extração corretamente e guarde uma cópia de segurança. Se possível, eu sei que alguns CFTVs, depois de 6 meses, depois de um mês, apaga. cada um, né, dependendo da programação, ele acaba se autodestruindo. Então, o ideal é que você mude essa configuração, porque por mais que você salve a prova, muito provavelmente um perito vai ter que extrair. E seria possível, por exemplo, se eu não conseguisse ampliar esse tempo de guardar nessa prova, eu produzir um laudo técnico da validade dessa prova antes mesmo de levá-la para o judiciário? Com certeza. Você consegue fazer já um parecer prévio, até para quando você entrar com a ação, já entrar com parecer. Olha, eu tenho essa prova, foi produzida em determinadas condições, com determinada validade. O vídeo para a conferência está no link X. Perfeito. Porque aí pode antecipar. Dependendo do contexto, o juiz nem pede perícia. Perfeito. Ele já segue o que está ali. Já tá, né? Já Já tá. tem uma perícia produzida. Essa é né? uma sugestão, inclusive, pensando na volatilidade da prova. Dependendo do que você tem ali, não precisa esperar chegar na parte processual, de pedir perícia. Não, já entra, já faz essa produção, já faz esse parecer
e já entra com a prova. E é interessante a gente pensar em termos jurídicos, porque hoje no Código de Processo Civil a gente tem lá um Instituto de Produção Antecipada de Provas, Sim. né? Então a gente pode se valer, inclusive, do Instituto de Produção Antecipada de Provas e apresentar nesse instituto o próprio laudo, para que esse laudo seja validado pelo Poder Judiciário e aí a prova está pré-constituída. Quando eu vou precisar usar essa prova, eu já tenho ela in conteste. Eu dispenso a perícia posterior porque eu já tenho uma prova produzida não só por um lado interessado, mas também submetida ao contraditório breve que tem no Instituto de Produção Antecipada de Prova. E pensando para o digital, isso é muito interessante, porque algumas informações, elas ficam armazenadas por determinado tempo. Então, se você esperar, processualmente falando, chegar no momento de pedir o ofício, pedir essa informação ou até mesmo a perícia, pode ser que ela não exista mais. Sim, é interessante. Então, pensando no digital, o ideal é que já entre com esse caminho para a preservação da prova. E pensando em termos de situações que acontecem, são deflagradas por essas câmeras, né? Hoje a gente tem câmeras que são do poder público, nas ruas, estradas, etc. Por outro lado, tem outras câmeras que são de pessoas, né? De entidades privadas que estão ali na rua. E vale a gente pedir, né, essas câmeras, pedir as imagens obtidas por essas câmeras para provar um evento que aconteceu ali na rua, né, um acidente de trânsito, uma agressão, alguma coisa do gênero. Vale pedir para essas pessoas obter essas provas, mas resguardar a validade delas. Porque senão futuramente a gente pode ser impugnado. E aquilo que era uma verdade, a gente não consegue provar perante o judiciário, né? Com certeza. Quando a gente pensa em prova, é justamente isso. Eu faço ali meu parecer, meu laudo, eu verifico aquela prova, mas eu tenho que garantir que se alguém questionar, ele vai conseguir chegar onde eu cheguei, encontrar o que eu encontrei. Sim. Então, óbvio, algumas provas digitais, elas se autodestroem. Por exemplo, o sangue, você faz uma coleta, precisa fazer um DNA, eventualmente vai destruir, mas sempre o material tem que ser armazenado. Perfeito. Eu tenho que tomar muito cuidado se a prova em si não tem como preservar, tem que ter um cuidado muito grande. Sim. Mas isso acontece mais no âmbito criminal, em geral com provas biológicas. Sim. Mas pensando no digital, a gente consegue copiar facilmente um arquivo. Então é difícil falar que eu perdi esse arquivo, ele não existe mais porque eu submeti a um exame e o exame destruiu. Não tem isso. E em se tratando assim da validade da prova para pessoas leigas, se hoje eu quiser preservar alguma prova, seja uma conversa de WhatsApp, seja um e-mail, ou seja algum documento, existe algum aplicativo, algum recurso que a pessoa leiga consiga preservar para depois buscar um profissional para laudar essas provas que ela guardou? Existe uma forma correta de armazenar esses documentos, do que não fazer com determinado documento? O que não fazer é o print. Né? O print não tem validade, ponto. Agora, no quesito de armazenar, a gente tem alguns softwares, por exemplo, o Verifact, mas ainda assim precisa de um conhecimento técnico mínimo para conseguir fazer a preservação, para entender se para aquela prova o Verifact é a melhor solução. Então, o ideal é ter esse contato com um perito, com alguém especialista para conseguir. Agora, o print você já sabe que não adianta. Não é uma prova frágil. Exato. Agora, pensando num e-mail, o e-mail não vai se destruir da sua caixa de mensagens. Então, você tem um tempo maior para lidar com aquele e-mail. Agora, uma conversa já não. Um comentário na rede social já não. Então, a urgência, o senso de urgência, pensando em prova digital, é algo que precisa estar ativado. Voltando no WhatsApp, o print não é válido, mas é aquela extração de conversa que a gente faz, que aí vem com, não sei se vocês já fizeram. Ele vira um relatório. Isso, que vem com uma espécie de relatório, que vem com a data, a hora, que o fulano mandou a mensagem. É como se fosse aquele backup que faz. É tipo um backup. Isso, é tipo um backup. Essa tem validade ou não? Não, mas se você apagar mensagens depois que você E mandou, salvar. Não vai fazer diferença. não vai fazer diferença, porque aquela mensagem não vai existir. E hoje tem até mensagem temporária, né? Tem mensagem temporária, tem a questão de você editar o que você falou. Hoje eu tava falando pro Lucas, inclusive agora de manhã, que o WhatsApp saiu uma atualização. Que quando a gente tem aquele apagar para todos e apagar somente para mim. Sim. E aí a gente às vezes apagava, né? Era para apagar para todo mundo, a gente apagava só pra gente e aí pronto, ficou lá. Agora não, o WhatsApp permitiu que se você errou, era para apagar para todos e você coloca apagar para mim, dá para você desfazer, voltar e apagar para todos. Muito
muito interessante. Né? Então, facilita para conversa, mas é muito ruim para perícia. Pra perícia, exatamente. Exatamente. Eu fiquei pensando agora, eu tive um caso no Rio de Janeiro a respeito de... Era um crime virtual, e esse crime foi deflagrado numa inspeção, numa investigação da Polícia Federal, né? E a Polícia Federal, então, conseguiu um mandado, uma ordem judicial, para retirar todos os itens eletrônicos da casa. Porque os arquivos podiam estar guardados em computadores, celulares, HDs externos, pendrives, etc. Então, a polícia apareceu na casa com a ordem judicial, pegou a família de surpresa e retirou tudo que havia de eletrônico na casa. Tudo, absolutamente tudo. E foi um conteúdo muito vasto. Mas na hora que foram feitas as provas, né, periciais, e eu estava ali exatamente pelo acusado, na hora que foram feitas as provas periciais, eram ao todo mais ou menos uns 8 malotes de provas virtuais, né? E eu consegui impugnar dos 8, 7, porque tinha violação de lacre da prova. Né? Então, e o próprio perito certificou isso. Ele falou, olha, eu vou fazer a prova, né, vou avaliar o material, mas eu preciso destacar que houve violação do lacre. Né? Então, o perito agiu ali de uma forma muito honesta, muito, né, ética, né, e colocou, eu vou avaliar, mas existe violação do lacre. E eu consegui a anulação, né, ou seja, não foi sopesados esses 7 conjuntos de provas, não foram sopesados para condenação. O que a gente acabou conseguindo aí com isso, uma liberdade, né, teve uma condenação, mas em regime inicial aberto, né, então... isso muda tudo na prova, né? no processo, né? A prova e a certeza da validade da prova pericial muda tudo, né? Se tivessem sido considerados os outros 7 pacotes, com certeza não seria regime aberto, de jeito nenhum. Aí a gente entra na cadeia de custódia. Mas antes de entrar nesse assunto, eu até diria que, por exemplo, nesse caso, estavam buscando os equipamentos, né? Celular, computador, para ver onde estava armazenada as provas. Mas e quando a gente armazena na nuvem? Perfeito. Eu posso criar um e-mail que eu não utilizo para absolutamente nada, porque o Gmail, eu acho que talvez até o Outlook já dê 15 gigas para você de forma gratuita. Sim. Então, você cria lá, coloca um nome falso, todas as informações falsas, cria um e-mail e armazena. Como que rastreia isso, se você não souber? Então, até pensando em casos de busca e apreensão, vai ficando cada vez mais difícil. Se a pessoa ainda assina um pacote Office da vida, assina o Gmail, você pode até, de repente, pedir um ofício para que a empresa fale se há algum e-mail no nome da pessoa, enfim, ou se você já tem um e-mail suspeito, mas senão fica difícil, né? Fica complicado. E isso me fez lembrar um outro caso aqui também, e alguns que acontecem assim, não é um só, não é isolado, isso é bastante, de ofensas em redes sociais. Então a pessoa às vezes vai e faz um vídeo ofendendo o outro, né? E aí a gente pega esse vídeo e fala assim, eu vou pegar um sisteminha na internet, né, qualquer daqueles gratuitos, para baixar vídeo. E aí eu baixo o vídeo e subo para a nuvem para depois querer usar ele como prova judicial. Por quê? Porque a pessoa vai apagar. Ela vai apagar. A hora que ela vê que ela, né, que ela foi processada, ela vai apagar. Talvez ela apague até antes, se ela for instruída por alguém próximo a Se for um story, né? Se for um story, 24 horas some. 24 horas some. Então, como a gente poderia estar, por exemplo, protegendo um stories? Alguém que ofende outra pessoa na rede de internet, que a gente já sabe que isso, gente, gera dano moral e não tinha como ser diferente, porque você não sabe o alcance Exatamente. de uma informação na internet, né? Então, gera o dano em potencial. Como que a gente poderia estar usando um vídeo de stories, que, por exemplo, é 24 horas, ele vai sumir, de uma forma segura como prova numa indenizatória? Verifact com laudo. Verifact. E aí surge a pergunta do Derek, né? Que o Derek trouxe assim pra gente. Qual a validade dos programas utilizados para fazer a validação das provas digitais? E aí a gente tem que pensar que depende do programa. Porque a confiança no sistema está no próprio sistema. Qual credibilidade ele tem? Por quem ele foi feito? Quem utiliza? Quem já validou? Então, o Ministério Público está usando? Não está usando? Tem jurisprudência? Porque é um sistema, se a gente para para pensar, privado, que alguém criou, alguém desenvolveu e disponibilizou. Talvez de forma gratuita ou não. Então, depende.
Perfeito. O sistema vai falar por si só, lógico, uma credibilidade não é construída do zero. No começo, tudo fica um pouco tendencioso, a gente não sabe se confia, se não confia, mas tem esse ponto. E o outro ponto é, o sistema precisa registrar as informações para garantir a cadeia de custódia. Eu preciso saber quem, onde, quando, como, e conseguir questionar tudo isso. Aí agora me surgiu mais uma dúvida. Ó, imagine, não, porque esse mundo, né, é infinitamente multifacetário, E né? muda muito rápido. Muda muito rápido. Então, o que me surgiu? Eu vi também inteligências artificiais que reproduzem a sua voz e a sua imagem num vídeo, como se você estivesse falando. Inclusive, isso tem sido usado como propaganda de que a pessoa não precisa, por exemplo, ficar gravando várias propagandas, né? Ela vai usar essa inteligência artificial, ela só joga um conteúdo e ele vai gravando várias coisas, como se ele tivesse gravado, aí ele ocupa o tempo dele com outra coisa. A minha pergunta é assim: imagine que alguém use a imagem de outra pessoa e a voz de outra pessoa para produzir uma ofensa na rede social. É possível provar que aquela imagem e aquele som não é real? É produzido por uma inteligência artificial? Aí vai precisar de uma perícia de voz, de repente, uma perícia super específica para analisar ali os nuances. Mas parando para pensar, sei lá, se isso acontecesse no Instagram, qual foi o perfil que postou no Instagram? De quem é esse perfil? É da pessoa? É conhecido notoriamente por o perfil da pessoa ou não? Se sim, aí já fica difícil. Se não, já é um caminho. E quando a gente pensa em inteligência artificial, é algo que até assusta um pouco, né? Porque aonde vamos parar? Tem casos de conversa por videochamada, então tem um número... Antes eles mandavam texto, né? Agora eles ligam por videochamada. Olha, sou eu, mãe, tô aqui pedindo dinheiro. E é uma inteligência artificial. Então, a internet aproxima, mas fica cada vez mais difícil confiar naquilo que a gente vê e escuta online. Então, inclusive agora com esses eventos, né, no Rio Grande do Sul, o que eu tenho percebido é muitos vídeos, por exemplo, tentando trazer para a comunidade uma ideia de catástrofe mundial. Não sei qual é o alvo, né? Então começam assim, pegar vídeos antigos de terremotos e falar que aconteceu agora nos Estados Unidos. Ah, sim. Vídeos antigos de inundação, aconteceu agora na Itália. E aí as pessoas falando, gente, não é nem na Itália, eu tô na Itália, não tá chovendo, gente, isso não tá acontecendo. Você acredita? Né? Hoje E por não dá curiosidade mesmo, ontem mesmo, eu tava pesquisando sobre notícias mundiais, né? E tinha lá no G1 uma aba lá que eles colocam sempre, notícia fake. E era justamente, acho que, de 2 meninos ilhados que supostamente seria do Rio Grande do Sul, mas não era no Rio Grande do Sul, mas inseriram a notícia como se fosse do Rio Grande do Sul. É interessante porque eu consigo entender o propósito de fazer uma pataquada dessa em época de eleição. Porque a gente já sabe, né? A gente tem uma cultura de não dar para confiar em políticos, né? Infelizmente, a gente tem uma cultura assim. A gente já até acha normal não confiar, né? E aí começa, e a gente viu nos últimos anos em eleições, a gente viu muitas fraudes, né, virtuais, assim, notícias fake, para poder desestruturar a imagem de um candidato e estruturar de outro, e todos os lados, né, gente? A gente vê muito isso, né? Agora, nessas histórias de catástrofes, eu não consigo nem entender qual que é o propósito. Porque qual o objetivo? Né? No político você quer voto. Mas nessas outras, a desinformação, talvez. Ganhar né? views. Ganhar hoje em dia. views. Exatamente. Até Porque- o medo, né? A sensação de desespero, talvez. Mas até essa questão do Rio Grande do Sul tinha um cunho político, né? Porque a hora falavam que o governo estava fazendo tal coisa. Aí tinham vídeos falando outra coisa. E aí você não sabe o que você acredita. Não Agora pensa num período político, né? De eleição, que isso é ainda mais exacerbado. Utilizando IAs para gravar vídeo. Daqui a pouco aquele candidato tá num lugar que ele nunca teve. Exatamente. Eu acho que você, Juliana, lembra daquela palestra que a gente participou lá na OB, onde foi apresentado um vídeo do Chorão, né, ex-vocalista do Charlie Brown Jr., e era um vídeo de uma nova música Verdade, lembrei. criada após o falecimento, mas por inteligência artificial. Ele né? cantando era uma música E era- do Tim Maia, alguma coisa assim. Era né? exatamente a Parecia mesma com voz. Se ele. você fecha o olho, você falava, era o Chorão que cantou essa música. Mas não era uma música criada por inteligência artificial.
E justamente a pessoa publicou no YouTube para ganhar views, porque consegue monetizar, enfim, ele ganha dinheiro em face de uma inteligência artificial, utilizando a voz de um terceiro. Né? Então você vê Isso foi apresentado no Congresso da OAB exatamente por conta da necessidade da gente observar, se adaptar melhor a esse ambiente virtual para poder proteger os clientes, né? Nas demandas judiciais. E isso parece mais fácil do que a gente imagina, né? Eu vejo bastante vídeo também na internet fazendo, por exemplo, de um estrangeiro, um artista famoso mundialmente, daí fala assim, como seria a voz de fulano em português? E aí tá ele lá falando exatamente em português, a boca gesticulando com o português, mas a imagem ali, por exemplo, da Taylor Swift. Eu tô cantando em coreano. E uma coisa que me preocupa também com relação a essa evolução é que hoje no judiciário se fala muito em sentenças proferidas por inteligência artificial. Então você cadastra as informações e um computador te dá a sentença, provavelmente por meio de cálculo, enfim, de caractere, não sei exatamente como eles vão fazer isso, mas se fala muito hoje em dia nesses julgamentos. Eles falam da probabilidade, né? Que é para o sistema identificar as provas que foram apresentadas, e aí com a probabilidade, que acho que é matemática, né? Daí ele vai sentenciar. E me preocupa porque o sistema digital, como a gente está comentando aqui, ele é frágil. Qualquer pessoa consegue manipular, basta ter conhecimento sobre essa área. Agora me preocupa eles, de fato, formalizarem um sistema onde se faça sentenças e um hacker entre nesse sistema e manipule uma determinada decisão de acordo com o interesse deles. Possível, né? É perfeitamente possível. A gente já viu várias notícias de que tribunais, por exemplo, o federal, há um tempo atrás, ele sofreu ataque hacker. Nós ficamos acho que uns 4 meses sem operação dentro da Justiça Federal. Muitas pessoas precisavam receber aposentadoria, não conseguiram receber. Pessoas que precisavam de auxílio-doença, não conseguiram receber, né? Por quê? Porque teve uma invasão realmente cibernética aí na Justiça Federal. Gente, e assim, particularmente, o nosso escritório trabalha com advocacia humanizada, que é aquilo que a gente sempre fala. Não existe, em tese não era para existir esse termo, advocacia humanizada. Porque o judiciário e a advocacia já precipuamente tem que ser humanizado. Quando a gente fala disso, a gente está falando assim, eu vou trabalhar, eu vou operar justiça, eu vou entregar justiça à população a partir da ideia de ser humano, titular de direitos e obrigações, um ser humano que compõe, segundo, lá vou eu de novo para a filosofia, né, Jean-Jacques Rousseau, contrato social, que compõe a existência do próprio Estado em si. Não dá para você falar que um Estado existe, que existe um poder judiciário, que existem 3 poderes, se você suprimir o povo. Então, você não pode se utilizar através de um dos 3 poderes de uma inteligência artificial que pode desumanizar o próprio povo. Você desestrutura a própria existência do Estado soberano, né? No meu ponto de vista, a gente não poderia estar cogitando, em termos de judiciário, nem de sentenças baseadas em inteligência artificial, com conteúdo matemático desconsiderando a condição humana e as multifacetárias condições humanas, assim como a gente não podia estar considerando hoje utilizar de inteligência artificial para produção de peça. Sim. Né? Petições iniciais, contestações, agravos de instrumentos, recursos especiais extraordinários. Esses instrumentos, eles são válidos para ser referência, mas o profissional, ele precisa desenvolver sua própria defesa. Ele precisa desenvolver o começo, meio e fim exclusivamente para aquele cliente que tem todo o direito de ter uma defesa muito bem produzida para ele, porque ele é um titular de direito e ele teve a confiança no profissional. E eu costumo dizer no nosso escritório que é uma honra ser contratado. Porque quando nós somos contratados como profissionais, significa que aquela pessoa confia no nosso trabalho. É simples, né? Para nós que somos operadores do direito, e para médicos, por exemplo, um exemplo claro, né? O médico, ele cuida de milhões de doentes. Mas se ele ficar doente, ou o filho dele ficar doente, que profissional ele vai escolher para cuidar? Ele vai caçar o melhor profissional. Para cuidar do filho dele ou da saúde dele, ele vai falar, não, o melhor, a referência é fulano de tal, né?
Para nós, do meio jurídico, também. Se eu tiver um processo pessoal meu, eu vou procurar os melhores profissionais para me defender. Então, quando uma pessoa contrata um escritório, ela contratou porque ela confiou naquele escritório, porque aquele escritório foi a melhor indicação. Então, é uma honra ser contratado. É a validação de experiência do seu trabalho, né? É a validação do seu trabalho socialmente falando. Então, não faz muito sentido para mim, hoje, a gente utilizar a inteligência artificial para produção de peça. Na advocacia, para mim, isso é absurdo. Pode ser referência. Ele pode, por exemplo, trazer, olha, em tal lei, conjugada com tal lei, existe a possibilidade, né? Então, ele traz referências, mas a construção da defesa tem que ser do profissional, assim como a construção da sentença. E sem contar que não só isso é uma forma ética e respeitosa de trabalhar com o cliente, como também é uma forma de nos construirmos como profissional. Porque o que a gente vê? Hoje a gente está consumindo cada vez produtos mais curtos e rápidos. A gente coloca um vídeo grande na internet, muita gente não tem paciência de ouvir, apesar dele ser riquíssimo. O TikTok tá aí para isso. Exatamente. Basicamente são vídeos de no máximo 15 segundos, 30 segundos, que a pessoa vai passando e vai vendo centenas de vídeos. O que faz com isso? A gente, nessa dinâmica nova, a gente começou a não construir mais. A gente passou a só consumir coisas pequenas e nos tornando rasos. Exato. Porque a gente precisa ter confiança em nós mesmos, de que nós somos capazes de construir começo, meio e fim de qualquer conteúdo, né? Então, qualquer conteúdo acadêmico, um livro, uma dissertação. A gente precisa ter essa confiança em nós mesmos. E a gente só constrói essa confiança fazendo, né? Se eu ficar só consumindo ou só pegando pronto de alguém, eu não me construo. Então, ao mesmo tempo que eu estou colaborando, né, estou sendo ético com o meu cliente, eu também estou colaborando com o meu próprio crescimento. Não faz muito sentido a gente querer ser substituído por máquinas. Sim. Faz sentido as máquinas trabalharem a nosso favor. É completamente diferente, né? Eu ia até falar esse ponto, que o problema, na verdade, que eu enxergo é a substituição. Eu vou delegar para uma inteligência artificial que o ChatGPT acho que parou em 2021, ou seja, está desatualizado. O que eu tenho que fazer? Não. Ele não tem a ambiência, ele não tem a noção de mundo, né? É como se fosse algo binário, 0 ou 1, pronto. Uhum. Não tem essa interferência humana para conseguir fazer algo. Então, eu preciso utilizar uma inteligência artificial para potencializar os meus resultados e não transferir para ela o que eu tenho que fazer. Mas isso se popularizou bastante, né? Principalmente com a tal da advocacia massificada. Uhum. Que aí eles trabalham muito com o modelão. Então, acho que isso cresceu mais por conta desses escritórios. Que eles Ctrl-C, Ctrl-V nas peças. É o Ctrl-C, Ctrl-V. E a gente então, vocês... pacotão de peças civis. 5.000 peças. É muito disso. Né? E Bia, você mencionou, a gente está comentando aqui com relação a essa questão de utilizar sistemas para modelão de peças, o judiciário planejando criar sistemas para dar uma sentença. Obviamente, deve existir, né, existem, né, editores de imagem, editores de áudio, editor de vídeo. Imagem por si só, por exemplo, um PDF, hoje você consegue editar um PDF, o que está escrito dentro do PDF. E isso vai parar dentro de um sistema judiciário e, às vezes, instrui alguma determinada prova. Existe algum indício que a gente pode observar, algum sinal, essa prova, entre aspas, fraudada, dá algum sinal para que a gente fique atento, se de fato a gente pede uma perícia sobre aquele documento? Há sinais à prova fraudada? Depende muito da prova. Por exemplo, um documento que foi criado inteiramente digital, né, um PDF que não foi fruto de uma digitalização, a qualidade, em tese, é única. Então, você não consegue perceber ali a diferença. Vamos pensar num resultado de exame de Covid, que aconteceu muito. Do positivo para o negativo, visualmente você não percebe a diferença, porque foi editado. Uhum. Você percebe nos metadados. Então, dependendo da prova, o perito, por vivenciar isso diariamente, até tem um olho um pouco mais treinado. Clínico. Mas pensando de uma forma geral, é o contexto. Qual é o contexto? O que deveria estar aqui que não está? Ou o que não deveria estar que está? Perfeito. E aí, para a advocacia, depende muito também da confiança do cliente, né? Uhum. Porque às vezes o cliente fala, não, eu não assinei isso, eu juro de pé junto que eu não assinei. Aí você vai, pede perícia, faz toda a construção processual, toda a estratégia processual com base naquela prova, chega a perícia,
diz o oposto. Olha, eu vou falar pra você que, assim, a proteção divina precisa entrar nessas horas. Porque eu tive um caso aqui, que uma senhora veio, me contratou, uma senhorinha, aquela carinha de inocente. Você falou, ô, minha, só quer morar comigo? Você quer que eu faça um bolo de cenoura pra você, né? E ela veio e falou, olha, fizeram um empréstimo no banco no meu nome, eu juro que eu não fiz. Não, né? Me compadeci, quase dei uma cesta básica para ela levar embora, né? E aí, maravilha, fiz o contrato com ela, fiz um contrato de êxito até, inclusive, para ajudar a senhorinha, sabe? Fiz um contrato de êxito. Fiz toda a documentação e tal. Antes de dar entrada, alguma coisa, uma voz divina, uma luz celeste desceu na minha mente e me disse assim, vai pesquisar no cartório distribuidor do fórum se já não tem ação dela. Pois, por incrível que pareça, e consultando no site do Tribunal de Justiça, não aparecia, talvez porque já estava arquivado, mas uma colega lá no fórum viu no cartório distribuidor que havia uma ação, já havia transitado em julgado, ou seja, tinha coisa julgada exatamente contra o mesmo banco e sobre o mesmo contrato. Então, essa questão da confiança na palavra do cliente é uma questão grave que eu vou falar para vocês. A gente precisa de ter atenção e muita sintonia divina, porque a coisa está difícil aqui embaixo. É difícil do que você acredita. Exato. E aí você coloca que os honorários vão vir no êxito, você traça uma estratégia, chega na hora, é outra coisa. E trabalha totalmente. E é perigoso ainda, hoje em dia a gente tem ouvido falar de multas por litigância de má-fé e que muitas vezes resvalam, inclusive, sobre o próprio profissional, sobre o próprio advogado. Então, é um terreno perigoso. Eu tenho um caso interessante para compartilhar, não foi comigo, mas foi com um colega perito, que, em geral, né, a gente pede para que os honorários sejam depositados em juízo, faz a perícia e, no final, pede a liberação. E essa colega fez isso. Aí, a parte, acho que pediu mais quesito, pediu mais alguma coisa, ela fez um ajuste dos honorários. O advogado protocolou o comprovante de depósito e ela seguiu. Ao final da perícia, ela pediu a liberação. E a vara falou, olha, não tem nada aqui para liberar. Ela, mas como não? Você tem aqui no processo, o advogado protocolou, né, a folha tal, o comprovante de depósito, era Deus. falso. Nossa. Ele manipulou. Meu Deus. Aí essa colega comentou que o juiz foi pra cima com uma força, porque como assim? Realmente, aí tá batendo na justiça, o profissional. É o máximo da ousadia. Não, é a mesma coisa que você entrar numa jaula de um leão com um pedação de carne na mão, né? A primeira coisa que vai a carne, depois seu braço. Uma hora Né? ia virar tona. Não O perito tem ia pedir para receber. E muitas vezes o advogado tá aí, né, completamente alheio à situação. Ele simplesmente mandou o comprovante, recebeu ali do cliente um... E protocolou. Né, e protocolou. Ele mandou a guia, o cliente mandou um comprovante e ele protocolou. Não estamos seguros neste mundo. Eu quero ir para Júpiter. Então tem que ter um cuidado, porque vocês acabam aceitando, né, aquilo que o cliente diz para seguir com o trabalho, senão não faz sentido. Sim. E é interessante que a gente não tem, né, Bia, uma legislação para regular a validade das provas, né? A gente ainda está precisando de lei para isso, né? Por exemplo, nesse caso, eu junto lá um comprovante falso. Como aferir a responsabilidade com relação a isso? Se o profissional responderia por isso também ou não, né? A gente não tem, a gente tem outros subsídios legais, né? E até para a própria prova pericial, né? Às vezes também nós ficamos perdidos, né? Às vezes nós temos casos aqui, por exemplo, que o perito disse que por ele tudo bem ele fazer a avaliação do contrato digital que está no processo. E a gente se opõe absolutamente a isso, porque a gente nega a contratação. Então, a gente pediu para que o juiz determinasse a parte requerida, que apresentasse o original em secretaria. Mas a gente não tem legislação para isso, né? Para obrigar nesse sentido. E a gente fica na mão do magistrado, fica na mão do perito, fica na mão, né? Então, assim, é muito complicado, né? Você teria alguma dica para dar para a gente nesse sentido? Eu acho que com relação à legislação, existem algumas que a gente pode utilizar, mas o problema é a velocidade com que a tecnologia avança não é a mesma que as leis avançam. Então, se eu fizer hoje uma lei nova,
daqui 6 meses, daqui Sabe. 3 até conseguir passar por todo o processo. Aprovar, já tem que mudar de novo. Já tem que mudar de novo. Exatamente. Então a fragilidade é muito grande nesse sentido. Não tem como. Exatamente. E aí a gente entra então no mundo dos fatos e da prática, e aí tem uma pergunta do Darcy, né? Que ele pergunta assim: o que que pode ser então analisado em uma perícia digital? Depende do que a gente está falando, qual é o objeto da perícia. Perfeito. Então, se é, por exemplo, um contrato que foi feito em ambiente digital, é o PDF, são os metadados. Se é o digitalizado, que eu acho que você comentou, né? Desse caso que você quer o original, eu preciso do físico, porque o digitalizado, se não for em condições boas, não dá para avaliar, porque pode ter alteração. Se é um vídeo, eu preciso da extração correta. Sim. Se é um comentário na rede social, eu preciso que tenha feito a preservação de forma correta. Então, depende de qual é o objeto. O que eu quero analisar? Qual é a perícia em si? Perfeito. Sim, e é muito aí- importante. Ai, perdão. Sim, imagine. Mas é muito importante a gente ressaltar aquela questão que a gente conversou da outra vez, que você falou que a gente não precisa de firulas para pedir a perícia. Eu não preciso Exato. falar, não, eu quero. A Dar perícia- nome, né? Não é, precisa dar nome aos bois. É só explicar, não, eu quero comprovar que a assinatura digital é ou não do requerente. Ponto. Porque Exato. senão a gente acaba prejudicando a produção da prova. Daí o É. perito não vai nem saber o que vai fazer. Escolhe um perito que não é apropriado Que não é para perito. aquela prova. Até que porque você quer o judiciário ainda no cadastro, pelo menos até o presente momento, não tem cadastro correto. Então você não tem como cadastrar. Você faz perícia de assinatura eletrônica e documento digital. Não existe essa opção. Vem como se fosse uma assinatura física. E aí a gente tem profissionais e profissionais se aventurando a fazer coisas. Eu acho que até comentei da outra vez que eu vi um caso de uma assinatura eletrônica. Então você não tem nada de papel e caneta, mas por uma questão, ali uma convenção social, é colocado, né? Tem aquela opção de colocar o nome como se fosse escrito efetivamente com letra cursiva. O perito nomeado fez a perícia com aquela assinatura que foi feita computacionalmente, que não tem nada a ver com a grafia da pessoa assinar. E entregou um laudo assim. Então, não é porque o perito não é nomeado que ele é capacitado. Porque hoje não existe uma fórmula, assim, uma prova, não existe nada para nivelar. Você joga seu comprovante de certificação de pós, dependendo da área, você nem precisa de graduação, você não precisa de pós, não precisa de nada. Tipo, 30 horas basta. Em teoria, para o sistema aceitar, mas na prática está muito longe disso. Então, o assistente técnico acaba sendo a chave nesse sentido. Porque o advogado pode saber de todas as provas. Ele tem que saber da lei. Se ele tiver que saber de tudo, é o que a Ju comentou, né? Ou você se aprofunda numa área, ou sabe um pouquinho, você não sabe nada. E aí o João ele trouxe um questionamento sobre a tal da cadeia de custódia. Qual a importância dessa cadeia de custódia? Porque a gente não tem isso nas perícias, né? Então, assim, o que seria uma cadeia de custódia e qual a importância dessa cadeia, né, na prova pericial? Toda, 100%. Tanto que você até comentou que com a quebra do lacre, você derrubou a cadeia de custódia. Perfeito. Então, a cadeia de custódia é uma série de procedimentos para registrar, validar, armazenar, descartar aquela prova. Dependendo da prova, você tem determinado procedimento. Pensando no ambiente digital, eu preciso garantir de onde veio, por quem falou, como falou, quando falou. E aí entra pensando aquela questão de transformar em PDF ou, né, a gente Comprimir o PDF, comprimir, Exatamente. I love PDF. Por exemplo, né, o I Love PDF. Então, você tem um arquivo e para peticionar, o que eu sempre falo, é muito mais fácil você juntar. Mas para perícia, você transformou um arquivo em outro. Porque chega para mim um PDF com I Love PDF, lá nos metadados. Eu não sei se foi só juntado ou se houve uma manipulação, de repente, né, o comprovante de um exame de Covid, de negativo foi para positivo. Aí a parte juntou com o RG dela, no I Love PDF da vida. Eu não sei se foi só isso. Às vezes pode aparecer, às vezes não, tudo depende. E aí o Não ideal existe. seria produzir ele direto no PDF. Então, eu digitalizo, ou, por exemplo, se eu tenho um documento em Word, eu converto em PDF. Esse seria o caminho mais correto.
Depende. Por exemplo, no caso de um exame, você baixa o exame da plataforma, do laboratório. Sim, Não junta com o RG. Você manda o exame separado. e o RG. Entendi. Ou seja, esse negócio de juntar, comprimir, já... Até o salvar como, né? O salvar como você modifica. Salvar como? Porque o seu computador entende que você está criando um outro Um arquivo. novo documento. Sim. E todo documento, todo arquivo digital tem o que a gente chama de hash, que é uma sequência alfanumérica, como se fosse um DNA daquele arquivo. Todos nós temos DNA. Então, se eu pego um PDF com determinada sequência e eu simplesmente coloco um salvar como, muda completamente. Então, não é que vai mudar uma letrinha, não. Ele já entende que é um outro arquivo, muda completamente. E aí eu comparo o hash com o hash. E vai dar diferença. Vai dar diferença. Então, Bi, uma alternativa pra gente seria, tudo bem, a gente salvou como, a gente colocou no iLove PDF para facilitar o peticionamento. A gente poderia salvar o original em nuvem e deixar lá disponível que se caso pedir uma perícia, a gente tem lá o original. Perfeito. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Até porque o próprio sistema do judiciário modifica também o arquivo. Exato. O ESAGE modifica. Eu sei que alguns sistemas têm a opção de você baixar o arquivo sem as informações ali do peticionamento. O PJE eu acho que dá para fazer isso também. Mas aí teria que fazer uma comparação, né? Uma garantia. E se de repente eles param de fazer isso, visualmente fica a mesma coisa, eu vou tomar como base? Exato. Então, o ideal seria sempre salvar o documento original em uma nuvem e armazenar ele de forma adequada para que, se necessário, ele esteja disponível para uma perícia. Exato. E fica para o advogado também a deixa de observar se o perito está fazendo isso. Porque tem perito, que é o que a Ju comentou, que ele quer fazer com o que está nos autos. Por quê? Porque é mais fácil. Mas ele não Em observou. tese, mais fácil. Mas, metodologicamente falando, não é o Essa é a tal da cadeia de custódia. Ele Exato. deveria ter seguido passo a passo para não comprometer, porque às vezes está comprometido nesse caminho a prova. Qual é a boa prática? E aí, pensando em um caso digitalizado, eu tenho um contrato físico, foi digitalizado e está nos autos. Às vezes a qualidade é péssima, às vezes é muito boa. Mas eu consigo transplantar uma assinatura de um documento para o outro. Visualmente falando, ela está perfeita, é uma assinatura inclusive do seu cliente, que se eu fizer no que está nos autos, vai dar autêntica. Mas a integridade do documento foi comprometida. Sim. Porque a assinatura veio de outro lugar. Ou seja, a questão não é se a assinatura é verdadeira ou falsa, porque Eu preciso ver o documento. grafologicamente ela pareceria verdadeira, mas a questão é que o documento talvez esteja maculado. O Exatamente. próprio documento. Não existe uma assinatura sem documento. A assinatura não está voando por aí, ela está num documento. Sim. Então, para determinar que algo é autêntico, eu preciso determinar que o documento onde ela está também é autêntico. Perfeito. E aí, a gente sempre costuma aqui, né, no nosso podcast, tratar se as coisas são justas ou não. A gente baseia em leis. A lei, ela deve servir à justiça, né? Senão, a gente não... Eu não acredito no propósito do legislador como sendo, vamos criar uma lei para ser bem injusta e prejudicar as pessoas, né? Esse não é o alvo. A gente constrói leis para atender à justiça. Mas nem sempre a lei é justa. Nesse caso que nós estamos tratando hoje, a gente quase não tem lei. Mas a gente está começando sob via oblíqua, né? Que a gente fala que o judiciário também legisla, né? De uma certa forma. Quando ele cria súmulas, quando ele cria jurisprudência, quando ele reitera entendimentos, ele está, de uma certa forma, também operando de um modo excepcionalmente legislativo. E aí a gente teve, então, aqui para a gente tratar se é justo ou não, um caso recente do Tribunal Superior do Trabalho, numa ação onde o trabalhador processou o banco pedindo pagamento de horas extras. O banco, na defesa, alegou que ele era titular de um cargo em comissão, ou seja, ele era gerente, por ser gerente, então como gerente ele não teria controle de jornada, ele não teria direito a horas extras, mas ainda assim o banco pediu para o juiz e o juiz autorizou que fosse realizada, apresentada, né, a geolocalização desse trabalhador para se demonstrar que ele não estava no banco nos horários indicados. Ou seja, ele não estaria em tese trabalhando, né? E aí fica aqui o nosso questionamento, porque o judiciário ele precisa prestar justiça,
Dá para confiar na geolocalização, Bia? Não 100%. Vai depender do contexto, né? Pensando nesse caso, a geolocalização é com base no telefone, no celular. Cada aparelho tem ali um parâmetro, tem uma margem de erro, porque aí também não existe um padrão, um ISO para falar, olha, geolocalização vai variar tantos metros, tantos quilômetros. Aí a gente pode entrar na questão, ele pode pedir para alguém com o celular dele lá, se ele já fez de caso pensado. Deixar o celular Deixar no o banco. celular no banco, com pouca bateria, dali 2 horas o celular descarregou, pronto. Acabou. E aí, pensando em contrato também, qualquer pessoa pode parar na porta do banco, parar na porta da casa de alguém e assinar utilizando uma geolocalização. O controle sobre isso é um pouco baixo, não dá para confiar, então depende do contexto. Nesse caso, o banco poderia ir por outras vias, Perfeito. né, do que só a geolocalização, porque tem esses nuances do Perfeito. celular, porque se é com base no celular, qualquer um pode pegar no celular. Hoje em dia, a gente às vezes está com uma ânsia de utilizar desses recursos, mas essa ânsia não pode superar o conhecimento técnico imprescindível para que a gente não acabe buscando justiça, fazendo uma injustiça. Né? Exatamente, fazendo um gol contra, Um que eu gol chamo. contra. Exatamente, né? Tanto pelo operador do direito quanto pelo próprio magistrado. E aí a gente acaba tendo aí uma deficiência na prestação jurisdicional. Muito bom. Satisfeitos? Sim. Muito bom. Acho que a gente poderia absorver ainda a Bia mais um dia inteiro, mas a gente sabe que a Bia também tem muitas perícias para fazer. Então, Bia, nosso imenso agradecimento pela sua presença mais uma vez, essa que simpatia de agradeço. pessoa. Sempre que precisar, nós já somos clientes da Bia e continuaremos assim. E espero que todos tenham a oportunidade também de conhecer o excelente trabalho que ela presta. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada, foi ótimo. Acho que é sempre importante essa troca, porque não existe perícia sem advocacia, sem juiz, sem direito, né? Então a gente precisa compartilhar tudo isso. Muito obrigada. Obrigada. E assim, gente, encerra por aqui. Deixa aí os seus comentários, toca o sininho, curte, apoie, divulgue o nosso trabalho. Isso é super importante, porque o objetivo é levar para todas as pessoas uma nova ideia do direito, né? Não um direito copiado e colado, mas um direito pensado em prol de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária. Fiquem conosco. Um beijo.